O Brasil deve ultrapassar a marca de 1 milhão de casos prováveis de dengue ainda hoje. A preocupação do Ministério da Saúde é que vários estados já vivem uma epidemia da doença e o pico ainda não foi atingido. Aqui na região amazônica, outra doença cujos sintomas se confundem com a dengue também preocupa. O Igor Damasceno está ao vivo lá direto de Brasília e traz informações agora para a gente. Igor, boa noite para você. Detalhe um pouquinho aí esse cenário aí dessas doenças aqui no Brasil, que foi falado hoje pelo Ministério da Saúde. Dante, Alex, boa noite a vocês, boa noite também a todos que nos assistem aqui no nosso A Crítica Notícia. Oficialmente, o Brasil registrou pouco mais de 973 mil casos prováveis de dengue só neste ano. Mas, de acordo com o Ministério da Saúde, quando os dados forem atualizados ainda na noite, o Brasil deve ultrapassar a marca de 1 milhão de registros, sendo que 8 mil casos são da forma mais grave da doença. O Ministério da Saúde também atualizou o número de mortes em decorrência da dengue. São 195 já confirmadas e outras 672 em investigação. Aí no estado do Amazonas, os casos, a incidência é de 198 casos para 100 mil habitantes, um recorde aí na região norte do país. Distrito Federal e Minas Gerais continuam sendo as unidades da federação com mais casos confirmados de dengue e também com mais mortes em decorrência dessa doença. Por causa disso, o Ministério da Saúde reafirmou que deve disponibilizar 1 bilhão e 500 milhões de reais para estados e municípios que decretarem em situação de emergência em função da dengue. Também por causa desses números assustadores, o Ministério da Saúde se prepara para o dia D de mobilização nacional contra o mosquito Aedes aegypti. Deve acontecer no dia 2 de março, neste sábado. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, disse que essa mobilização é importante porque a maior parte dos focos de dengue no país estão dentro das casas. Então, agentes de saúde vão visitar as residências de todo o país, orientar os moradores sobre os efeitos do mosquito, a proliferação da dengue e também vão fiscalizar para ver se tem foco de dengue dentro das residências. Vamos ouvir o que disse a ministra da Saúde, Nízia Trindade. A questão da mudança climática é um fator importantíssimo na proliferação do Aedes aegypti como vetor, como nós sabemos, na transmissão da doença. Tivemos em 2023 casos de dengue mesmo no inverno, né? O que tem a ver com esse fator temperatura. Em 2024, continuamos com um clima muito quente e úmido, o que também favorece a propagação do mosquito. Então, acho que mesmo que nós já estivéssemos anunciando essa tendência de um maior número de casos em 2024 comparado a 2023, há esse elemento que eu digo atípico porque foge ao padrão, né, do que nós conhecemos nesses 40 anos que, infelizmente, temos epidemias de dengue. Bom, enquanto isso, o Ministério da Saúde também divulgou outro dado preocupante a respeito do pico dos casos de dengue aqui no país. Ele só deve ser atingido no fim de março e, mesmo assim, os números até agora são maiores do que o pico registrado em 2023. E enquanto todo o país fica assustado com esse aumento expressivo nos casos de dengue, aí na região amazônica, uma outra doença que se confunde com os sintomas de dengue também tem preocupado. Eu falo do vírus Oropouche. No Amazonas, por exemplo, de acordo com o Ministério da Saúde, já há 3 vezes mais de casos registrados neste ano do que todo o período do ano passado. Até o momento, os casos de Oropouche aí no Amazonas são de 1.398 casos, contra 445 em 2023. Eu comecei a conversar com a ministra da Saúde, Nízia Trindade, sobre esse caso, os casos de Oropouche aí no Amazonas. Ela disse que a situação é preocupante. Vamos ouvir o que disse a secretária em Vigilância e Saúde, Etel Maciel, sobre essa outra doença.
O dia D ele não está com foco na vacinação, mas é óbvio que para a faixa de 10 e 11 anos, a nossa recomendação, foi importantíssima a sua pergunta, a nossa recomendação muito clara para as famílias é que essas crianças sejam imunizadas, né? Então, isso é muito importante. Onde é possível vacinar pelos critérios que nós já apresentamos, que isso seja efetivado, né? Eu acho que isso é uma medida positiva. Mas o dia D, que é o nosso Brasil Unido contra a Dengue, o foco vai ser na ação de eliminação dos focos, de esclarecimento sobre a doença, sinais de alerta, porque é o que se exige nesse momento. Essa é a ação necessária nesse momento. Bom, a gente ouviu mais uma vez a ministra Nízia Trindade, mas elas também falaram a respeito dos casos de Oropouche que preocupam principalmente o estado do Amazonas, mas que tem grandes incidências de casos também em toda a região amazônica. O Ministério da Saúde disse que inicialmente esse caso não era tão preocupante assim, mas agora já acende um alerta e deve entrar em contato com o governo do Amazonas para tratar desse assunto. A gente vai seguir acompanhando. Tá certo, Igor. Obrigado aí por atualizar a gente sobre isso. Os dados aqui, realmente, os números da Oropouche estão assustadores aqui na nossa região. Então, todo olhar nacional de quem tem estrutura de fato para isso é fundamental para que a gente possa combater essa doença. E, Dante, é um mosquito que é diferente do mosquito transmissor da dengue, mas está presente na casa de todo mundo. Todo mundo, é o tal do meruim, né? Meruim? Meruim. Existe se defende dos dois, né? Pronto. Interessante. Então, é importante que em casa a gente faça o nosso dever de casa para evitar a proliferação. Colocar tela na janela vai ser muito importante e também utilizar inseticidas em determinados horários para você se manter livre desses mosquitos, principalmente na hora de dormir. E aí, gostou desse vídeo? Então, para ter mais acesso a esse conteúdo, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho de notificações e, claro, curtir essa publicação. A gente se vê no próximo vídeo.